Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos os nossos queridos irmãos. Meus amados irmãos, estamos de volta, conforme o nosso compromisso de semanalmente trazer o comentário da lição da semana. Hoje estaremos comentando a lição número 6, para 9 de fevereiro de 2020, cujo título é A Sexualidade Humana. Essa lição faz parte do conjunto maior de lições, que é a raça humana, origem, queda e redenção. Esta lição aqui abençoada, que nós estamos trabalhando ao longo desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. Lição que está sendo comentada pelo pastor Cláudio Nó de Andrade, escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A nossa proposta, sempre falamos aqui repetidamente para os novos inscritos no canal, em todas as lições, nós tentamos disponibilizar para os irmãos 10 tópicos. A lição geralmente vem com 3, 4, já teve lições até de 5 tópicos, e nós construímos 10 tópicos, extraindo sempre o que já está aqui na lição e de repente alguma coisa nova. O nome deste canal é Escola Bíblica Complementar. Essa é a nossa proposta de trazer uma nova ideia, uma nova vertente, um olhar por um outro prisma, enfim, de modo que amplie a nossa visão em relação à lição. Muito obrigado aos muitos irmãos que têm se inscrito no canal. Se você não é inscrito, logo aí embaixo você vai ver inscrever-se, se inscreva, e aí vão aparecer os sininhos, você clica naquele sininho que tem todas, você vai estar ativando as notificações e todas as vezes que sair um novo vídeo, você recebe em primeira mão. E aí onde tem essa mãozinha, você começou a assistir, já clica aí, você vai estar dando um like e vai estar demonstrando o seu reconhecimento da relevância do vídeo. Nosso comentário, eu sempre digo, é um comentário simples, tá, irmãos? Nós não estamos aqui com a proposta de nos apresentarmos como grande comentarista, mas nós trazemos aqui uma nova maneira de pensar, um novo estilo, e creio que essa diversidade só enriquece. Quero agradecer aos muitos irmãos que já têm se inscrito no canal. Já vamos caminhando aí, a nossa meta agora são os 10 mil inscritos, já vamos com 9 mil e pouco, e uma visualização em média de 5 mil a 8 mil visualizações por lição. Está muito bom, e eu sei que todas essas pessoas estão sendo edificadas. Meu muito obrigado pela consideração, pelo respeito e pela atenção. Muito bem, queridos, a nossa lição de hoje, lição número 6 para 9 de fevereiro de 2020, a sexualidade humana, que está dentro desse grande conjunto, da raça humana, principalmente dentro ali da sua origem. Estamos trabalhando a origem, depois vamos ver a queda e por fim a redenção, que é esta providência gloriosa de Jesus na cruz do Calvário. Vamos então à nossa lição. Nosso texto áureo nos diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5. São palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Só aqui já temos diversos pontos para meditarmos. A lição de segunda-feira vai estar tratando sobre Deus criou apenas 2 sexos, masculino e feminino. Você vai ver em Mateus 19, 4. A leitura, leitura de terça-feira, Gênesis 2, 7. A criação do homem do pó da terra. Quarta-feira, Gênesis 2, 18. A solidão do homem, a falta da mulher.
Quinta-feira, Gênesis 2, 21 e 22, a criação de Eva, a primeira mulher. Sexta-feira, Gênesis 2, 23, a formação do primeiro casal. E sábado, Salmo 128, fala da plenitude da felicidade conjugal. Então, Deus criou todas as coisas, criou a coroa da sua criação, que foi o homem, depois criou uma mulher para que estivesse junto do homem, aí nasce a sexualidade, e aí a reprodução, os descendentes e a felicidade do lar. A nossa leitura bíblica se encontra em Mateus 19, de 1 a 12. Não é? Eu vou dispensar aqui essa leitura do texto, que são 12 versículos aqui, não é, que vai tratar sobre, quero ser assim resumido, você dispõe aí da lição, não é, você pode ir consultando. Quando chegaram ao pé de Jesus os fariseus tentando a Jesus e perguntando se era lícito o homem deixar sua mulher. Jesus disse que no princípio não era assim. No princípio Deus criou macho e fêmea, e portanto o homem deixará o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, serão dois numa só carne. E assim não são mais dois, mas um só. E aí eles perguntaram a Jesus, então por que Moisés deu permissão, né? Então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus disse, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. E por isso permitiu que vocês repudiassem a sua mulher. Mas Jesus diz no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E ele fecha o texto aqui dizendo que alguns nasceram eunucos, já do ventre da mãe, outros foram castrados, né, pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Muito bem, então está aqui uma síntese aqui da nossa leitura bíblica. O primeiro tópico da lição vai falar que Deus criou apenas dois sexos. Nós vamos comentar e vamos ler alguma coisa aqui. O segundo tópico vai falar sobre objetivos da sexualidade humana. Também vamos estar falando no nosso conteúdo aqui global. E o terceiro e último tópico fala das distorções da sexualidade. Nós vamos estar relatando também aqui alguma coisa no nosso comentário. Então vamos aos tópicos, irmãos, que nós construímos aqui e que vai englobar também o que já está na lição. Então o primeiro ponto que eu coloquei, já que o título é a sexualidade humana, e nós temos que nos concentrar nesse título. Então, primeiro, sexualidade como meio de reprodução. Nós vamos ver o primeiro tópico e subtópico 2, que diz assim, Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Então Deus criou os anjos e já criou com um número definido, né? Os anjos não se reproduzem. Alguém perguntou a Jesus, tentando Jesus, que uma mulher teve 7 maridos e agora morreu todo mundo, morreu também a mulher, e lá no céu como é que vai ser? Jesus disse, olha, lá no céu serão como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Então não vai haver reprodução do outro lado. Então, no entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. Mas vamos ler aqui uma referência, Gênesis 4 primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4 e o versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Mas, meus queridos, a gente vai ver que quando Deus cria a mulher e entrega a mulher a Adão, Deus já dá, né, esta ordem.
para que eles cresçam, se multipliquem, né? Reproduzam sobre a terra. Quando Deus criou um homem e uma mulher, Deus dotou este casal de capacidade de reprodução, né? Então o homem tem aí, a gente sabe, ele tem o espermatozoide, né, que fecunda o óvulo na mulher, e aí nasce um novo ser, uma reprodução. Então, isto não acontece entre dois homens, não acontece entre duas mulheres, né? Esta reprodução, né, ela está vinculada aí a essa sexualidade, né? Homem e mulher. Então a Bíblia vai dizer que Deus criou a eles macho e fêmea e que uma das finalidades, né, dessa junção do homem com a mulher seria a multiplicação da espécie. A ordem, claro, Deus está falando no começo do mundo, né, foi que eles enchessem e eles povoassem a terra. Nós vamos até ver que essa questão do povoar a terra, quando já muito depois de Adão, né, ali que os descendentes de Noé e tudo constroem aquela torre, né, e eles querem que essa torre toque lá no céu, né? Essa torre, quanto mais elevada, mais demonstração de poderio. Era a velha tentação, né? Lúcifer quis ser igual a Deus, Adão e Eva quiseram ser igual a Deus, e agora os descendentes também, eles querem chegar eles querem chegar a ser iguais a Deus. E Deus não aceita isso, porque Deus não dá sua glória a ninguém. Deus tem o seu lugar, o homem tem também o seu lugar. Então, meus queridos, essa sexualidade é o que viabiliza a reprodução humana. Nós temos alguns lugares que estão querendo bloquear aquilo que é mandamento bíblico. Há países que bloqueiam, né, que não se pode ter filho e tal, preocupação com a alimentação, aquela coisa toda. Daqui a pouco dá um desequilíbrio e o país está cheio de mulher e faltando homem, ou está cheio de homem e faltando mulher, e desequilibra. Eu creio que as coisas devem ser feitas com equilíbrio, nem de mais e nem de menos, né? Mas cumprindo o propósito do Senhor. Então, tópico 2 e subtópico 1 também tem alguma coisa que fala sobre a procriação. Mas em cima diz, o sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Vamos falar. Procriação diz, como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se, através da união sexual entre um homem e uma mulher, conforme Gênesis 4:1. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Todavia, chegará o momento em que toda a humanidade não mais necessitará procriar-se. Tanto os que forem para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhante aos anjos. Aleluia! Glória a Deus. Então, está aí, irmãos, o primeiro propósito dessa questão sexualidade, ou do sexo dentro da sexualidade, a reprodução. Em segundo lugar, nós colocamos aqui sexualidade como união de 2 sexos. Primeiro, essa sexualidade visando a reprodução. E agora, né, consequentemente, né, ou a raiz dessa questão está nos 2 sexos, né? Sexualidade como união de 2 sexos distintos. Nossa introdução vai dizer assim, em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. E no tópico 1 e subtópico 2 diz, Deus criou apenas 2 sexos,
o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Então, meus queridos, definido, né? Então Deus criou macho e criou fêmea. Isso acontece em todo o reino animal, né? A gente vê que às vezes até há cruzamentos de animais de raça diferente, né? Mas não nasce porque o animal é estéril, né? Isso não consegue, a esterilidade, ou o produto que nasce disso aí é estéril. Então, a gente vê que já começa a destoar. Então, nos seres humanos, né? Somente um homem com uma mulher. Pode até ser que dois homens se gostem, vivam na mesma casa, morem na mesma casa, durmam na mesma cama e tudo, mas a reprodução e o propósito, né, sexual de Deus, né, esse propósito reprodutivo na união de dois sexos, ele não vai existir. Né? Como também de duas mulheres também não pode existir. Fere o princípio divino. Podem estar ligados aí pelo afeto, né, conforme eles determinam, né, por aí, mas dentro dessa questão sexualidade, né, é impossível. Não há reprodução entre dois homens e não há reprodução entre duas mulheres. Sexualidade como a união de dois sexos distintos. E como diz aqui a nossa introdução, né, qualquer coisa fora disso, né, ou aliás no tópico 1, bem no comecinho dele, diz: Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Terceiro lugar, nós colocamos aqui, já lemos da introdução, já lemos o tópico 1, mas ainda tem alguma coisa. Tópico 1 e subtópico 3, ainda não li essa parte aqui. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Você vai ver isso em Gênesis 1, 26 e 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, né, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Os homens podem construir suas ideias e tudo mais, mas mudar o que Deus criou é impossível. Terceiro lugar, irmãos, sexualidade como união do casal e ruptura para com progenitores. Ora, um casamento ele se efetiva realmente quando o casal, né, mantém a relação sexual. Se um casal casar e durante um longo tempo aqui não mantiver relações sexuais, esse casamento pode ser desfeito. Não houve um casamento verdadeiro. A consolidação do casamento se dá com o sexo, né, que está dentro da sexualidade, vamos falar daqui a pouco sobre isso, e isso consuma o casamento, né? É o que faz com que o homem e a mulher se tornem uma só carne. Ora, irmão, falamos isso em relação ao casamento no tempo passado, e claro, com essa questão sexual, agora que nós chegamos na intimidade do casamento, quando há realmente a consolidação do casamento, a união dos corpos, e aí essa fusão, onde os dois se tornam uma só carne. Isto também promove o afastamento dos progenitores. Por isso que a Bíblia vai dizer: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua esposa, e serão ambos uma só carne. O casamento tem essa química gloriosa, né? Onde há uma união do homem com a mulher, mas há uma ruptura. Quer dizer que alguns laços que existiam lá na casa de papai e de mamãe agora são quebrados. Você que já casou, né, é importante que você não viva na casa do seu pai e da sua mãe, perturbando, né, indo buscar coisa na casa de papai e de mamãe,
não é? Às vezes não come a comida da esposa, vai comer a comida da casa de mamãe. E tem gente que não rompe esse vínculo e o casamento também nunca amadurece. Alguns, mesmo tendo condição de fazer sua casinha mais afastada, gosta de fazer em cima da laje, fazer no quintal, aquela coisa toda. E quando estão dentro do mesmo território, mas mantém as fronteiras bem definidas, glória a Deus. Mas quando fica tendo interferência o tempo todo, dá muito problema. E só Deus sabe a quantidade de casamentos que estão se rompendo por causa da interferência de terceiros. Então é bom entender que quando a gente casa, se une com a mulher, se funde com a mulher e se torna uma só carne, é sinal que o cordão umbilical com papai e mamãe foi cortado. Agora é tempo de você visitar seu pai e sua mãe, tantas quantas vezes forem precisas, honrar papai e mamãe e tudo mais, mas agora você está unido a uma mulher. Sexualidade como união do casal e ruptura para com os progenitores. A nossa leitura no versículo 5 diz: E disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu já falei isso aqui em lições anteriores, mas quero falar de novo. A gente aqui em Maceió, a gente dá curso para noivos. Eu só realizo o casamento de quem faz um curso de noivos comigo, pelo menos aí de uns 8 encontros, para a gente abrir os olhos desse pessoal que está casando aí. Então, a gente costuma orientar nesse sentido, né, de que casou, agora você, não é, vai ter que romper aí com os pais e assumir a sua responsabilidade. E o texto mostra que deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E existem umas palavrinhas aqui que passam, às vezes, despercebidas. Deixará o homem. Então não é adolescente, não é criança, não é moleque, nada. Homem. Por isso que eu digo sempre, casamento não é para criança, não é para adolescente, não é para quem tem estrutura, não é, emocional, física, para poder assumir uma responsabilidade. Então, quem deixa pai é homem, e quem deixa, quem deixa pai e mãe é homem, e quem deixa pai e mãe é mulher. Então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, que também deixou papai e mamãe, para agora assumir a sua responsabilidade. E essa sexualidade aí é que junta mesmo e faz a fusão, né? Quarto lugar, sexualidade como meio de satisfação. Isso aqui é muito importante, né? Nas palestras para casais, a gente, quando é conveniente o tema, a gente fala sobre isso aqui, que a sexualidade é um meio de satisfação. Não é? O sexo, dentro da sexualidade, ele é um meio de satisfação. Nós vamos ver o Subsídio da Vida Cristã, que tem um comentário aqui interessante. Diz assim, Tom Gredhill, em seu comentário, declara: os dois são totalmente homem e totalmente mulher. Ele está falando do livro de Cantares. Isto é encorajador. Cantares é sobre o seu casamento e o meu. Esses 8 capítulos das Escrituras podem falar conosco e, assim, provocar uma grande diferença em nossas vidas para a glória de Deus. Aqui, esse Tom Gledhill, ele faz um comentário porque, às vezes, a gente pega o livro de Cantares e deixa ele somente espiritual. Não, ali é o símbolo da igreja, né? Ele pode ser, você pode ficar Israel com Deus, a igreja com Deus, e ele diz ali também é o relacionamento de um homem com a mulher. Então, o livro de Cantares, que é um livro poético, né? Um livro romântico, vamos dizer assim, ele mostra o relacionamento de um homem com a mulher. E a gente vê que os prazeres, as delícias dessa vida a dois.
Então, meus queridos, a sexualidade, o sexo no casamento, ele deve proporcionar satisfação, não só para o homem, mas também para a mulher. Isso é básico, que todo mundo fala em todo comentário, né? O sexo não é um estupro, né? Mas o sexo é algo que é combinado entre os dois. Quando você lê a Bíblia em todo o seu contexto, ora, a Bíblia diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio. Então é algo de muito respeito, algo de muita delicadeza, né? Eu costumo dizer que um grande pecado nosso quando nós nos casamos é que a gente para de namorar, né? E eu acho que o namoro ele deve ser durante toda a vida. Então a gente abraça a esposa ou abraça esta mulher que está conosco quando era namorado, quando era noivo, abraça quando é casado, né? E a gente beijava quando era namorado, beijava quando era noivo, beija também quando está casado, andava de mãos dadas quando era namorado, andava quando era noivo, anda agora quando é casado também, coloca no colo, não é? Então, essa sexualidade, que é um complexo, nós vamos estar falando daqui a pouquinho, né? Ela não envolve simplesmente o ato sexual, mas todo esse conjunto que proporciona prazer. Então, a sexualidade, ela deve produzir prazer para ambos, né? Um casamento onde não há sexo, não há sexualidade, é um casamento manco, não é um casamento só de amizade, um casamento só de aparência. Não, um casamento tem que ter, é algo fundamental, foi Deus que criou. E entendermos que o sexo não é somente para que se reproduza, mas o sexo também é para proporcionar prazer para ambos. E a gente sabe que o prazer no sexo, ele exige tempo, exige preliminares, não é? Nós sabemos disso, exige namoro, não é? Exige parceria, exige compreensão, exige delicadeza. Ora, é uma máquina de guerra, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque pode ser que às vezes ele esteja satisfeito e ela não esteja satisfeita, né? Nós que ouvimos muitos depoimentos, há mulheres que declaram que não sabem nem o que é orgasmo na vida, né? Então é algo terrível, algo terrível. Então precisa. E nada melhor, meus queridos, nada melhor do que diálogo, né? A irmã, o irmão, né, sabe dizer, um cônjuge dizer para o outro o que você gosta, né, o que te dá prazer e tudo mais. E dentro desse diálogo a gente se entende, tudo dentro de um respeito, tudo dentro dos padrões, né, que a palavra de Deus nos orienta. Agora, que haja prazer para os dois. O sexo não é algo que é uma obrigação, não é algo assim que nos torture, não. O sexo deve ser algo que produza satisfação para os dois. E se não está havendo, isso deve ser conversado, dialogado. Às vezes o problema está na mulher, às vezes o problema está no homem, às vezes é de questão psicológica, às vezes é de questão médica, né? Procura-se um médico, busca-se um tratamento e vamos resolver esse negócio. Quinto lugar, irmãos, há uma declaração aqui no tópico 1 e subtópico 1, e eu quero falar sobre sexualidade conformada física, orgânica, celular e particular. Tópico 1, subtópico 1, onde está a definição aqui de sexo. Diz: o sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Roais, eu creio que seja essa pronúncia, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Bom, sexualidade conformada física, orgânica, celular e particular, tal. Bom, o que o autor quer dizer para nós aqui é que o sexo não se restringe apenas à genitália, não é? A vagina em uma mulher, há um pênis no homem. Não, mas é todo um conjunto, né? Então, a mulher é um complexo. Eu digo sempre, olha, a mulher é totalmente diferente do homem. E o homem
é totalmente diferente da mulher. E quando nós tratamos de sexualidade, irmãos, é um conjunto muito grande, né? A sexualidade está na mente, está no coração, está nas mãos, está nos pés, está no corpo inteiro, está nos gestos, está nas reações, é muita coisa. Então, alguém acha que, não, eu vou parar agora de usar vestido, vou usar roupa de homem e vou virar homem. Não vira, né? Não vira homem. Eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar o órgão que eu tenho e vou colocar outro órgão aqui. Mas você é homem e você é mulher. Não adianta, porque essa estrutura não é meramente física. Ela vem, eu vou até acrescentar, ela é física, ela é orgânica, é celular, é particular, é espiritual, é tudo. Então, mulher é mulher. Homem é homem, não é apenas olhar para o órgão ali, é muito mais do que aquilo ali. Eu me lembro de um amigo que ele me disse, olha, Walter, um dia eu vi um quadro que tinha anatomia, do sistema vascular, o sistema de veias do corpo humano, e ele disse que o que impressionou a ele era a grande concentração de veias do corpo que vinham aqui para a genitália, tanto do homem como da mulher. É por isso que no prazer sexual, no orgasmo sexual, parece que mexe com você do cabelo até as unhas, Porque existe um emaranhado de coisas. Então, o homem tem seus hormônios, a mulher tem seus hormônios, A mulher tem sua maneira de pensar, o homem tem sua maneira de pensar, e todo esse processo, todos esses fatores aí estão envolvidos dentro dessa sexualidade. Então, não dá para pegar só um item e dizer, não, isso aqui é homem, isso aqui é mulher, mas é todo esse conjunto. Então, sexualidade conformada física, orgânica, celular e particular. Sexto lugar, sexualidade autorizada no matrimônio, ou sexo autorizado no matrimônio. Eu estava vendo uma reportagem agora há poucos dias, o governo querendo incentivar a abstinência sexual dos jovens. Ou seja, o jovem, se ele não é casado, ele não pode se envolver sexualmente. Mas a turma fez um escândalo assim muito grande e daqui a pouco estavam ouvindo pessoas dando seus depoimentos, tudo, e eu conversando com a minha esposa. Irmãos, olha, existem coisas que a gente tem que encarar de frente. A gente, quando fala em abstinência sexual, biblicamente, a gente está falando com pessoas, irmãos, que creem em Deus, que creem na sua palavra, e que creem que obedecendo a palavra de Deus elas serão abençoados. Você vai falar com alguém que está cego, alguém que está nas trevas, porque quem não conhece Jesus pode ser bonito, pode ser intelectual, pode ser o que for. A Bíblia diz que ele está nas trevas. Nas trevas ele não enxerga nada. Então, você fala para um jovem que não é crente, ele está lá namorando com a menininha, você diz, não pode fazer sexo. Ele, por que não pode? Não, porque você pode pegar uma doença, porque você pode... Eles vão praticar sexo, sem dúvida nenhuma. Agora, se a gente esclarece pela palavra de Deus, porque alguém pode nos perguntar, por que vocês, evangélicos, crentes em Jesus, dizem que o jovem tem que se manter puro e tal até o casamento? Simples, porque nós tememos a Deus. Quem teme a Deus se guarda até o casamento. Não, eu não vou me guardar. Se prepare para as consequências. Por que é que nós estamos tendo tanto casamento derrotado que nunca se ajusta? Porque começou tudo errado. E quando a gente começa fora da bênção de Deus, o negócio vai dar errado mesmo. E aí nós vamos ter que administrar um monte de coisa aí, falta de respeito e uma série de coisas, porque negligenciamos o mandamento bíblico. Então a igreja está para defender os interesses do reino de Deus, aquilo que a Bíblia diz. O mundo está, esta bagunça que nós estamos vivendo, porque os homens viraram as costas para Deus
e para a sua palavra. Mas quem observa os mandamentos do Senhor tem sido feliz e muito feliz. Muito obrigado. Sexualidade autorizada no matrimônio. Nós temos que falar isso na igreja, né? Temos que ensinar isso. Olha aqui o tópico 2 e subtópico 2. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Gênesis 2:24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. Eu não creio, pastor, nessa palavra. Bom, meu filho, assuma as consequências. A pessoa não pode semear uma semente ruim a vida inteira e lá na frente ficar exigindo uma grande colheita. Você não crê na palavra de Deus, não quer obedecer, não é? Assuma as consequências. Agora, quem crê e obedece é aquilo que eu digo. Se você faz por conta própria, quem paga a conta é você. Se você faz baseado no que Deus mandou você fazer, Ele paga a conta. Eu prefiro que Ele segure a conta do que eu ter que pagar a conta. Então, para nós, não é? Para nós, igreja legítima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, jovem, deve se manter puro, deve renunciar a si mesmo, deve se guardar, né? E oferecer a sua virgindade em sacrifício ao Senhor. Dizer, pronto, Senhor, me guardei até o meu casamento e eu não tenho dúvida de que muitas bênçãos de Deus vai recair sobre a sua vida. Pastor, e sexo fora do casamento? É pecado e leva para o inferno. Ponto final. 7º lugar, sexualidade que nos torna uma só carne. Isso aqui é muito interessante. Quando um homem tem uma conjunção sexual com uma mulher, a Bíblia diz que o homem se torna uma só carne com ela. Eu só queria destacar, não temos tempo de ficar nos aprofundando muito, é que não é aquele negócio de mantiveram as relações, tomou banho, se lavou e ficou tudo novo. Isso é uma mentira do diabo. A conjunção sexual, ela deixa pedaços da pessoa em você. Isso é mais do que uma união carnal, ela é uma união espiritual. Quando a Bíblia diz que o homem se torna uma só carne com a mulher, isso não está falando de carnalidade, não. Está falando de espiritualidade. Então é muito complicado. Às vezes o homem tem uma conjunção sexual inapropriada e depois ele carrega uma herança aí durante muito tempo. E aqui eu estou defendendo pontos de vista, mas os senhores e as senhoras podem dar uma olhada no histórico aí, na história das pessoas e vejam o que está acontecendo. Nós somos pastores, recebemos em gabinete pessoas que vêm conversar e a gente vê que o casamento está todo atrapalhado e quando a gente vai ver, às vezes o problema raiz está aqui. E aí começa a agregar uma série de problemas. Eu acho bom a gente acreditar no Deus da Bíblia. Sexualidade que nos torna uma só carne. Isso é tão importante que quando nós estamos casados, a Bíblia vai dizer que eu não sou dono do meu corpo. Quem é dona do meu corpo é a minha esposa. Ela não é dona do corpo dela. Quem é dona do corpo dela sou eu. E até a Bíblia nos diz que quando um dos cônjuges resolve se consagrar, vamos dizer que ele queira se abster sexualmente, para se dedicar mais ao Senhor, não que o sexo seja pecado, por uma questão de tempo de dedicação e de consagração ao Senhor, o cônjuge não pode fazer isso sem antes combinar com o seu outro cônjuge. O homem não pode tomar a resolução, vou me privar sexualmente sem que ele combine isso com a sua mulher. E nem a mulher pode fazer também isso sem que ela combine com o seu marido. 8º lugar. Vamos correr, meu Deus, como as horas voam. 8º lugar, nós enumeramos aqui sexualidade além do sexo. Sexualidade além do sexo. Eu anotei aqui no rodapé, coloquei assim: essa sexualidade ela é tratada no dicionário como uma representação, ou representa o conjunto de comportamentos que concernem a satisfação
da necessidade e do desejo sexual. Isto é tão forte que até mantém vínculos sociais. Vou repetir, sexualidade, como representa o conjunto de comportamentos que concernem a satisfação da necessidade e do desejo sexual. E até contribui em manutenção de vínculos sociais. O casamento é um vínculo social também, né? Então, a sexualidade, além do sexo. Eu creio que falei muita coisa para trás que já deu para entender isso aqui. O sexo é o ato, né? O coito ali, né? A consumação de um conjunto de coisas. Né? Quando o sexo começa? Né? Será que o sexo não? Quando a sexualidade começa? Será que ela começa no beijo? Será que ela começa quando a gente pega na mão? Será que ela começa no abraço? Né? Eu acredito que a sexualidade começa nesse conjunto. Né? Às vezes nós estamos deitados e você, na mente, já está trabalhando a questão da sexualidade. Né? E você não está consumando ato sexual nem coisa nenhuma. Então, um casalzinho de namorado, apaixonados, pensando no outro, se abraçando, se beijando e tal, isso já compõe essa questão da sexualidade, né? Um casal dançando agarradinho. Sexualidade, um casal de mãos dadas, faz parte do conjunto da sexualidade. Todo esse conjunto de comportamento que gerem satisfação de necessidade e do desejo. Né? Sexualidade, então, além, né, do sexo. Nono lugar, sexualidade e suas distorções. A lição traz aqui bem claramente. Ela primeiro coloca a fornicação como um distúrbio dessa sexualidade, que é quando dois jovens solteiros, né, eles não são casados, e eles mantêm o ato sexual. Então diz aqui, a fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor, e o nome desse pecado é fornicação. E o adultério? O adultério é quando esse sexo é praticado por alguém que é casado. Né? O adultério sempre pressupõe uma traição. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou, não adulterarás. Está lá nos mandamentos, Êxodo 20:14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Os adúlteros não terão parte, nem guarida no reino de Deus. Está explicado também. E o homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. E aqui tem algumas referências, Deuteronômio 23, esse assunto está muito em voga, né? É bom a gente ler a orientação da palavra de Deus. Deuteronômio 23, 18, nos diz assim: não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor. Deuteronômio 23, 18. Cabia uma referência melhor aqui, eu acredito. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vamos ver. 1 Coríntios, Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, são os que praticam sexo anal, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo 1 e 10. Vamos ver ainda outra referência. Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 10.
para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Mas ele diz aqui antes, sabendo isto, no versículo 9, para entender o contexto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores. Aí vem a lei, né, feita para esse pessoal aqui. E um texto clássico, né, que caberia muito bem aqui, o texto de Romanos. Né? Romanos, Paulo vai falar sobre esse pecado, né? Diz assim, que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, idolatria. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Paulo está falando aí da idolatria. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então está aqui claramente na palavra do Senhor. Então, essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico entre um homem e uma mulher, é indissolúvel até que a morte os separe, né? Aliás, é monogâmico entre um homem e uma mulher, não pode ser uma mulher com dois homens, nem um homem com duas mulheres, né? Essa é a questão do monogâmico, indissolúvel, que não pode se apartar um do outro, que Deus ajuntou, não separe o homem, e isso até que a morte os separe. E heterossexual, que é entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então já estamos aí na sexualidade e suas distorções. Então temos fornicação, adultério, homossexualismo e a miserável da ideologia de gênero, né, que é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha do seu sexo social ou ideológico. É brincadeira, né, irmãos? É piada, né? Então, uma criança vai estar escolhendo coisa nenhuma, né? Criança tem que ser criado, menino criado como homem, menina criada como mulher, né? E educando, figura paterna presente, figura materna presente. E nossos filhos serão criados abençoados. Graças a Deus, porque estão se levantando construções para derrubar essa miséria, só ia trazer desgraça no meio da família cristã. Mas o diabo está vivo no planeta Terra, ele não vai descansar não. Mas a igreja está de pé. E por fim, irmãos, sexualidade para a glória de Deus. Né? Tópico 2 e subtópico 3. Nós vamos ver aqui, tópico 2 e subtópico 3, a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que é o livro de Cantares. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro, como está lá em Apocalipse 21, 9, 22, 17. Pode haver algo mais glorioso? Não. Então, queridos, o sexo também, ele seja, a sexualidade em toda a sua completude, ela seja para a glória de Deus. E na nossa conclusão diz aqui, apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. E aí Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Se o que você vai fazer é para a glória de Deus, já dizia o Atmani, não precisa perguntar se é vontade de Deus. É sempre vontade de Deus que você faça tudo para a glória de Deus. Que Deus assim, meus amados, nos abençoe grandemente, que esta palavra possa ter contribuído em algo para o seu conhecimento ou para você dar a sua aula na escola dominical. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, clique aí na mãozinha, dê um like, você vai estar ajudando o vídeo. Muito obrigado por assistir esses vídeos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.